Eu, hein? Sou obrigado a mostrar o dente pra todo mundo, não, rapaz. Que isso? E aí, pessoas da internet, aqui é o Breno. Aqui é a Ellen. Aqui é a Tami. E aqui é o Patrick. E a gente está aqui com o nosso time aqui de psicólogos e com a Tami, que é enfermeira. E todo mundo aqui meio especialista em comportamento humano, em saúde, etc. E essa semana a gente vai falar sobre empatia, né? E até um pouco sobre o lado negro também da empatia. Eu queria começar perguntando, conceituando, o que é empatia? Basicamente é se colocar no lugar do outro, né? O conceito mais... Capacidade, né? O ser humano sair e entrar no universo do outro. Tá, ok. E qual é a função social da empatia? O que facilita, o que ela promove na sociedade? Por que a gente deveria se colocar no lugar do outro? Justamente, você falou certo, você falou que nós somos basicamente especialistas em comportamento humano, eu acho que tem alguma coisa disso na empatia também. Porque para a gente se relacionar com alguém, é muito importante que a gente consiga minimamente identificar como é que estão as emoções daquela pessoa e as suas emoções, a interação entre elas, enquanto você está se desenvolvendo e conversando, interagindo, porque se você não estiver ligado nisso, você vai começar a falar muitas coisas, a pessoa não vai gostar, você continua, aí você vira um chato. Exatamente. Eu sei muito bem o que é essa parte de ser chato. Eu já perdi muitas amizades por isso. Falta um pouquinho de empatia aqui. Mas, vamos lá, gente. Então, continuando nossa pergunta, a gente sabe que a gente, por mais que a gente tente, nem sempre a gente empatiza com todo mundo. Eu vou citar alguns casos aqui. A gente teve praticamente na mesma semana, eu acho que foi no final de 2015, foi isso? Final de 2015 a gente teve um atentado na França e ao mesmo tempo na África. E os olhares do mundo se voltaram apenas para o país europeu. Né? Também no Líbano, dia sim, dia não, está tendo atentado terrorista e a comoção não é a mesma. Né? Assim como o caso também da menina, da Liana Friedenbach, caso antigo, que ela viajou sem o conhecimento dos pais, dos responsáveis, até dos amigos, junto com o namorado, e lá ambos foram executados e coisa, e teve uma comoção nacional pela morte da Liana, foto e tal, rodou tudo que é jornal, e ao mesmo tempo teve aquela moça aqui do Rio de Janeiro que sofreu um estupro coletivo de 30 homens e a resposta não foi a mesma. Até teve pessoas que empatizaram com ela, mas a gente pôde ver até mesmo dentro da cristandade, falou, também quem mandou estar lá, quem mandou ir para um baile, funk, etc. E tal. Você pode ver que a sensação de empatia não foi a mesma. E eu queria perguntar para vocês por que a gente tem essa empatia seletiva. Eu acho até incômodo de responder, porque isso remete também aos nossos próprios sentimentos, a coisas que a gente também já reagiu. Quando eu vou falar de alguma coisa desse tema, eu lembro que eu também já passei por isso algumas das vezes, mas se a gente pudesse falar sobre empatia, e nisso que a gente está falando acaba também beirando ali um pouco do preconceito, eu acho que uma coisa que tem aí, que a gente pode falar de uma cultura que nós temos, né? Foi falado tanto, também citando a França, relacionada a outros países na África ou coisas assim, é que a gente tem uma predisposição a se identificar como sendo de um grupo. E tudo que é fora daquele grupo, a gente não quer aceitar, a gente não quer admitir e automaticamente há uma rejeição. Isso aí pode ser um grave, e é geralmente um grave problema. Ok. Alguém teria mais alguma coisa a acrescentar? A gente acaba não querendo abrir mão, né? A gente fecha essa unidade e tem um significado essa unidade. E aí aquela outra a gente acaba criando um conceito diferenciado e a gente acaba não querendo ter contato. Ou a gente julga, aí entra na preocupação do julgamento, né? Que grupo é esse? Né? O que foi citado dela, mas também estava em um grupo, né? No funk. Olha aí o preconceito, olha aí o julgamento, né? Então assim, como lidamos com o outro? Será que nós entramos no contexto histórico daquela pessoa? O que contribuiu para ela entrar nesse universo, para ela fazer essa escolha? E às vezes até quando se entra em contexto histórico, principalmente dessas vítimas, né?
E aí a gente percebe muito mais essa empatia seletiva, porque no caso de uma menina de classe média, no caso de outra, onde que ela estava, o que ela fazia antes, será que ela tinha filho, com quem que ela estava? Né? E aí até é diferenciado também o modo de pesquisar a vida, né? Sim. Da pessoa. Até acaba que a gente acaba promovendo, tipo, a galera que empatizou com a Liana Friedenbach, né, acaba promovendo, como é que se diz, o próprio privilégio que ela já tem, ou que ela já possui, coisa como o Patrick falou, a pessoa se olha só para aquele grupo porque ela se sente parte daquele grupo e ela fortalece aquele grupo quando ela sente empatia. E às vezes isso não é nem algo, como é que se diz, pensado. Eu não vou sentir coisa. Isso é só reflexo da nossa sociedade. Agora eu vou para um texto bíblico, em Hebreus 13:3, eu não vou citar diretamente o texto, mas fala para a gente pensar nos presos como se nós mesmos estivéssemos presos e nos maltratados, como se fosse a nossa própria carne que estivesse sendo maltratada. Então, Paulo está falando basicamente para a gente ter empatia com a escória da humanidade, com o pessoal que muitas vezes a gente, num ato de preconceito, fala bandido bom é bandido morto, quando a gente... E como é que a gente vai se ver, como é que a gente faz para se enxergar num bandido, num alguém que está preso, que, vamos lá, assassino, estuprador, ou ladrão, qualquer coisa, que a gente já tenta desumanizar, né? A gente já... Antes mesmo de se referir ao presidiário, a gente já pensa nele como algo menor do que um humano. Então, como é que a gente vai pegar e seguir essa ordem de Paulo, né? De empatizar com aquele grupo lá que já é excluído. Tem uma frase que é muito boa, que a gente ouve desde criança, que é: o amor de Cristo me constrange. Eu acho que é exatamente isso, é a essência. Quando você se olha e percebe o quão ruim você é, aí você vê que também não merece a graça de Deus. Então, você para pensar que aquela pessoa que está lá tem um pecado também que só é diferente do teu, mas ele também é pecador. E ele precisa de graça e precisa de perdão também, assim como você. Aí você consegue se sentir afetado, né, com o outro. Você olha para aquele outro e você se comove. Você olha para ele e quer buscar compreender e não julgar, né? Eu acho que um ponto importante para a gente tem que falar de Cristo especificamente. Porque mesmo quando ele estava ali numa situação extrema, onde tinham pessoas zombando dele, cuspindo nele, fazendo tudo ali de ruim com ele ainda estava preocupado com algo que não se restringia apenas àquela circunstância. Ele estava preocupado com a redenção e a salvação deles, tanto é que ele estava intercedendo por aquelas pessoas perante ao Pai, mesmo naquela situação. Imagine nós o que nós devemos fazer também. É isso aí, gente. Esse foi o Geração 360 de hoje. Para a gente finalizar mesmo, acho que a gente tem que pensar que o maior ato de empatia é a gente perceber que a graça que está disponível para a gente está disponível para todo mundo, até aquelas pessoas que a gente não gosta, que a gente não consegue se identificar com elas ou se ver no lugar delas. E isso já é o suficiente para a gente considerar aquela pessoa um filho de Deus, que é o que ela é. Esse foi o Geração 360 de hoje. Se você quiser continuar acompanhando o nosso trabalho, se inscreva aqui no nosso canal do Facebook, o canal do YouTube, na nossa página do Facebook e nosso perfil do Instagram. Siga todas essas redes e você vai ficar por dentro do que a gente faz. E até uma próxima. Valeu.